Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso curso de Ética e Filosofia Política. Eu sou o professor Antônio Carlos Pereira e fico muito feliz em vê-los aqui para a segunda parte na nossa aula inaugural sobre ética e moral. Se você assistiu ao primeiro vídeo, sabe que exploramos os conceitos básicos da moral e como eles se conectam diretamente à política, guiando nossas decisões que afetam toda a sociedade. Foi uma introdução essencial para entendermos que a ética não é só uma teoria. Ética não é só teoria, mas uma ferramenta prática para uma vida mais justa e equilibrada. Hoje vamos aprofundar ainda mais nesse universo fascinante. Nessa segunda parte, eu vou apresentar os principais conceitos sobre ética. Afinal de contas, o que é isso? Vamos discutir o que realmente é um valor. Valor, aqueles princípios que moldam nossas escolhas, como honestidade, empatia e responsabilidade. E não podemos ignorar os dilemas éticos. Aqueles momentos em que nos deparamos com escolhas muito difíceis, como priorizar o bem individual ou coletivo. Portanto, pensem em situações reais, né? Como debates sobre eutanásia ou alocação de recursos em crises. Além disso, fica aí uma pergunta importante. Será que a justiça e a religião influenciam a ética? Se influenciam como? Então, o direito, com suas leis e normas, tenta codificar o que é ético. Mas será que sempre ele faz de forma correta? É uma pergunta importante, fica aí para vocês. E a religião? Né? E a religião? Será que ela oferece sempre mandamentos morais que moldam bilhões de vidas, né? Esses mandamentos morais moldam bilhões de vidas. Mas como isso se choca ou se harmoniza com uma ética secular? Quando a gente fala secular, é uma ética dos dias atuais, ou uma ética que tem a ver com a vida fora da religião. Né? Como é que nós conseguimos harmonizar isso? Esses elementos mostram que a ética não existe no vácuo. Ela é afetada por forças sociais, culturais e espirituais. Estou muito animado para mergulharmos nesses temas, porque entender isso nos ajuda a navegar melhor pelo mundo atual, cheio de desafios éticos, né, pessoal? Se você é novo aqui, por favor, assista ao primeiro vídeo para não perder o fio da meada. Se vocês quiserem começar por aqui, também não tem problema, dá para assistir tranquilamente. Aqui no primeiro vídeo a gente fala um pouco mais de moral, nesse aqui eu faço um link, né, e já entro falando mais sobre ética, dilemas éticos, etc. E se já está acompanhando o canal, prepare-se para reflexões que vão te fazer questionar e crescer. Vamos começar? E aqui, vamos falar um pouquinho, a gente falou bastante de moral, né? A gente falou muitas das características que vão mudando os valores, de alguma forma, muito pautado nas relações entre as pessoas, dentro e fora do trabalho, mas a moral, ela tem aí um princípio temporal. Sim, ela vai modificando, os valores vão se modificando durante a história, certo? Contudo, a ética, não. Né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. A ética não modifica perante a história. A ética, como nós vamos ver aqui, é algo que transcende, né? É um pouco além da moral. Né? É o que está dentro de você. É aquilo que você faz porque é o certo e não porque alguém vai te castigar, te punir, te multar. Não, é aquilo que está dentro de você e você fala: isso é o certo. E ponto, eu vou fazer o que é o certo. Contudo, né? E não sendo aqui um bastão, né? Um guardião dos valores e dos costumes, né? Que isso é uma coisa que eu tenho até aversão. Vamos deixar claro que a ética tem aí tudo
uma lógica, né, que é muito difícil de você segui-la a ferro e fogo, né? Fazer o certo é sempre o certo, mas muitas vezes fazer o certo é algo que você vai prejudicar muita gente. E aí é que começam os dilemas éticos que nós vamos discutir durante o curso, certo? E aí sempre fica a pergunta: o que é o certo a fazer? Né? Muito bem. Então, falando conceitualmente, a ética, né, vem da palavra ethos, do grego, que significa costumes ou hábitos. Então, no grego, a entonação tem um sentido curto, né, que refere-se aos hábitos, mas tem um sentido longo, que refere-se ao caráter moral. Aí a gente já está vendo que a ética tem uma coisa ligada ao caráter da pessoa. Então, quando a gente fala do caráter da pessoa, sim, é o que ela é capaz de fazer, né, quando ela está diante de fatos que nós julgamos morais, ok? Então aqui nós podemos identificar aqui uma distinção que eu gosto de usar entre os conceitos de ética e de moral. Lembrando que nem todos os pensadores fazem essa distinção, como eu já mostrei. Portanto, a ética pode ser lida como derivada no comportamento individual, caráter, por exemplo. Mas suas definições em casos como aborto, eutanásia, casamento homossexual, etc., têm implicações coletivas ou contemporâneas, como já citei para vocês. Muito bem. No livro Ética a Nicômano, a ética ela é descrita por Aristóteles, né, que escreveu o livro. Ele escreveu o livro para Nicômano, que é o filho dele. E ele conceituava a eudaimonia como viver de acordo com a virtude. Que aí a gente pode começar a fazer algumas concepções em relação a isso. Porque a eudaimonia é descrita como um bem final, pois toda ação humana visa a realização desse bem, que é tido como autossuficiente e perfeito. Portanto, nesse livro, Aristóteles discute conceitos éticos fundamentais como felicidade e virtude, detendo-se na apreciação de várias virtudes particulares, além de analisar o agir humano. Por sinal, a ética das virtudes vem sendo retomada por muitos filósofos em face do subjetivismo moral. E esse subjetivismo moral é uma doutrina filosófica que afirma que as sentenças morais podem ser verdadeiras dependendo do agente. Ou seja, se o agente A acredita em algo, então para ele esta é a verdade. Tá? Mas isso não é o tema dessa aula e a gente vai continuando um pouquinho. Aristóteles acreditava que a ética era a arte de viver. Outras escolas éticas, obviamente, durante muitos séculos depois, vão entender o termo de outra forma. Por exemplo, Immanuel Kant entendia como um conjunto de obrigações que temos que ter uns com os outros. São chamados de deontologistas, os cumpridores, né? Cumpridores do dever. E outros acreditavam que todo ato deve ser realizado para atingir o máximo de felicidade ao maior número de pessoas possíveis. Eles chamados de utilitaristas, portanto, os que veem as consequências dos atos. Mas vamos seguir um pouquinho, então, para os gregos, a ética tinha como princípio o naturalismo, vamos deixar claro que é considerando o agir em virtude e conformidade com a natureza. E aí Aristóteles, ele considera a natureza como em relação aos talentos naturais. Quem tinha mais talentos naturais deveria, né, ser mais valorizado. Vamos deixar assim, fica mais fácil de entender.
portanto, pessoas mais inteligentes deveriam ocupar os cargos mais importantes. E vocês veem que aí não tem muito a ver com o que você faz com os talentos, mas sim, simplesmente, você ter o talento. Então, você seguir a natureza. Tá? Isso é algo que, de alguma forma, manteve pessoas nas suas mesmas classes sociais, né? Justificando, por exemplo, a escravidão. Afinal, o escravo ele deveria encontrar o seu lugar junto à natureza. Tá? Portanto, o seu lugar na natureza é estar naquele local, desenvolvendo aquelas atividades. O filósofo, ele, perante a natureza, ele deveria estar fazendo aquilo que foi predeterminado a ele. Portanto, a natureza era o cosmos. A gente vai discutir um pouco mais isso, mais em outras aulas. Mas a natureza era o cosmos. E cada pecinha tinha que estar conectada uma com a outra. E você não poderia ser simplesmente, né, ser deslocado desse conjunto de peças, porque senão o cosmos ele não funcionaria como deveria funcionar. Muito bem. Então, o primeiro princípio é o naturalismo, o segundo é o racionalismo, considerado o agir em conformidade com a razão, portanto, uma vida virtuosa. E a terceira, a inseparabilidade entre a ética e a política, considerada a conduta de alguém junto com os valores da sociedade. Isso é muito interessante. Tem uma série de ressalvas que a gente poderia fazer, por exemplo, em relação à democracia grega, mas esse princípio é um princípio muito interessante. Né? A ética está inseparável em relação à política, porque a política aí, mais uma vez, repetindo, considerado como a forma das pessoas viverem umas com as outras. Tá? As inter-relações entre elas e como elas podem, né, contribuir para a sociedade. Então, você simplesmente dizer que você não gosta de política me parece uma coisa meio sem sentido, porque todo ser humano é um ser político. Isso não é algo que eu digo, já foi dito por outros. O ser humano é um ser político porque ele se relaciona com outras pessoas na sociedade. Então, e aí a gente já vê uma das formas de ver a política fora do escopo da política partidária, ou seja, uma política como conduta junto à sociedade, participando das discussões, com argumentos e não com opiniões pessoais pautadas na ideologia em que acredita. Tá? Isso eu acho que é importante. Muito bem. Tem um conceito o Clóvis de Barros ele desenvolve um pouquinho mais o conceito de eudaimonia, que fala que é o pleno desabrochar de suas habilidades. Eu estou fazendo aí estou tentando dar uma modificada no que ele disse, mas é assim, quando você desenvolve plenamente suas habilidades, né, e você atinge um objetivo real na sua vida, por exemplo, você acabou de se graduar no seu curso. Pô, aquilo é uma felicidade imensa, né? Se você realmente desenvolveu suas habilidades de tal forma que você conseguiu se formar em uma área profissional. Aquilo aquele é o conceito de eudaimonia de Aristóteles. Realmente é aquele tesão de você sentir algo, né, que realmente impacta a sua vida. Não é o simples conceito de felicidade que nós utilizamos nos dias de hoje. Né? Se o time venceu o clássico no domingo, eu fiquei feliz. Não é essa felicidade. Eudaimonia é algo muito, né, muito além disso. É você realmente desenvolver todas as suas habilidades plenamente. Gosto muito dessa forma como o Clóvis de Barros analisa esse conceito. Bem bacana. Muito bem.
Aqui, então, nós falamos um pouquinho sobre uma das perguntas mais importantes da ética, que é a por que devo fazer algo? Né? E se eu falo por que devo fazer algo, algumas questões éticas surgem, como por que não devo mentir? Por que sou a favor do direito dos animais ou não? Por que sou contra ou a favor do aborto? Por que não devo atacar meu adversário? Falo adversário, não estou falando de inimigo. Né? Adversário político, eu não devo atacar. Por que devo escutar várias vertentes ideológicas antes de tomar uma decisão política? Por que eu não devo escutar o outro? Eu, por exemplo, eu tenho minha ideologia política, né? Mas eu gosto de escutar de todas as ideologias. Eu gosto de escutar o pessoal da direita, da esquerda, eu gosto de saber o que os extremos pensam, porque senão eu não tenho material para poder argumentar, certo? Porque aí eu vou viver na minha bolinha, vou falar, olha, isso aqui é o certo. Não, muitas vezes não. Isso é o certo para mim, mas pode ser que haja argumentos também bons do outro lado, né? E aí eu estou falando em argumento, não estou falando em opinião, tá? Opinião é algo que qualquer um pode falar o que bem entender. Argumento é algo que você fundamenta teoricamente, né? E a teoria é lógico que ela é pautada também na experiência, na prática, certo? Então são coisas diferentes, muito diferentes. Bom, todas essas questões, elas, lógico, precisam ser mediadas pela razão, pela lógica, pela moral, não é isso? Então, isso demonstra complementariedade entre a ética e a moral, certo? Vamos lá, estamos continuando. Olha que legal. Nós humanos somos os únicos animais capazes de questionar se o que fazemos está certo ou errado. Portanto, a ética, segundo Cortella, é o conjunto de princípios e valores que usamos para definir, decidir nossa conduta social. Gosto muito desse conceito também. Vamos ver aqui o que ele fala aqui, que ele está numa entrevista com o Jô, né? O que o Cortella fala? Eu gosto muito do Cortella também. Conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Muito bem, então vocês viram aí, ó. Não é interessante? Então, mais uma vez. A gente sempre tem que pensar que tudo que nós temos como valores nem sempre são os valores que a sociedade precisa ou que a sociedade deseja. Muitas vezes a gente se engana com a nossa experiência. Isso é antigo, gente, mas é antigo essa minha frase, tá? A experiência nos engana. E aí, quando eu estou falando experiência nos engana, é o seguinte: você está acostumado com um grupo de pessoas que você convive, certo? Então, vamos imaginar que você seja um empresário e você está acostumado com aquele grupo de empresários, você só vive naquela bolha. E aquelas pessoas pensam de uma determinada maneira. Só que elas pensam, vivem e percebem a vida de uma determinada forma. E nem sempre ela condiz com a maioria das pessoas que estão lá fora. Muitas vezes o que ocorre lá fora é muito diferente da percepção de vida que essas pessoas têm, né? Pode ser que alguns dos valores, das ideias desse grupo estejam certas e a maioria das pessoas não esteja, ou o contrário. Mas isso precisa ser discutido dentro de um contexto de sociedade, né?
Você não pode impor os seus valores de um grupo, e aí não estou falando mais desse grupo, estou falando de qualquer grupo, um grupo do WhatsApp, por exemplo, e achar que aqueles valores são únicos para toda a sociedade, porque não são. Simplesmente porque as pessoas percebem e vivem a vida de forma muito diferente. Ok? Então, é mais ou menos isso que o Cortella quer dizer. Muito bem. Outro conceito que eu gosto demais é o de Sanches Vasquez, que ele define a ética como a ciência do ciência do comportamento moral das pessoas na sociedade. Portanto, o escopo da ética vai desde as decisões cotidianas sobre relações pessoais, etc., até análises muito mais amplas de comportamentos sociais. Alguns exemplos, por exemplo, podemos criar polvos, camarões ou frangos para consumo? Isso é ético. O aborto é ético. Comer carne em certas circunstâncias é ético. E aqui eu não faço juízo de valor porque eu como carne, tá? Tudo bem? Eu não estou fazendo juízo de valor se aborto é ético ou não. Há vários argumentos a favor, vários argumentos contra. São plausíveis. Então, a gente pode fazer isso numa outra discussão. Mas eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo julgamento de valor. Eu só estou falando que, na realidade, o escopo da ética é um pouco mais amplo. Ele envolve decisões que são do dia a dia. Tá? E que muitas vezes têm relações com os comportamentos mais amplos, comportamentos sociais. Eu acho bem interessante essa forma de ver a sociedade. O Sanches Vasquez vê a ética como um campo, um campo formal da ciência, né? Em que você faz um estudo formalizado, ou seja, você estuda os comportamentos morais, né? Faz uma discussão dos comportamentos morais dentro do campo da ética. Então, a ética seria esse campo que estudaria os comportamentos morais da sociedade. Muito bem, então vamos continuar aqui. E aí, mais uma vez, eu vou repetir várias vezes, né? Surge a palavra valor, mais uma vez, que seria o grau de importância de algo, de uma ação humana. Né? Essa palavra é fundamental e estudada em um campo da filosofia chamado de axiologia, que analisa o grau de importância de algo ou de uma ação humana. Então, uma pergunta importante que pode ficar para vocês é: qual que é o seu principal valor? Ou seus principais valores, e por quê? Então, pensem. Legal, né? A gente dá uma pensada de vez em quando sobre isso. Agora, o que não é ético é o que a nossa amiga Fernanda Torres aqui, nossa querida atriz, fez nesse pequeno videozinho aqui que eu achei interessante para quebrar um pouco o clima. Você ultrapassa todos os sinais vermelhos numa noite só? Quantas multas você leva? Ai, agora eu tô mais calma. Eu vou lá no apartamento do Rui e pedir desculpa pra ele. Porque eu sou estourada, mas eu tenho ética. Você ultrapassa... Muito bem. Então, olha aqui, vejam, gente. Esse slide aqui eu achei muito interessante porque quando a gente fala de valores, a gente obrigatoriamente vai falar de conflitos. Então, há um conflito sempre entre fatos e valores. Querem um exemplo? Basta um pequeno grupo. Você quer um pequeno grupo do WhatsApp e você começa uma conversa ali no grupo do WhatsApp sobre um tema polêmico qualquer. Você vai ter os aliados que acreditam em A, você vai ter os opositores que acreditam em B, e você vai ter os indiferentes que querem que a conversa acabe o mais rápido possível. E aqui entra a lógica do cobertor curto, que nos ajuda a entender como é difícil estabelecer normas em sociedades tão plurais. Por isso que eu falei lá um pouquinho atrás na aula, que não é tão fácil estabelecer o que é certo e o que é errado dentro de uma sociedade de forma tão clara.
né? Isso não quer dizer que não hajam comportamentos corretos, que são realmente corretos. O problema é que algumas vezes você tem dificuldade de estabelecer o que é o certo, o que deveria ser considerado certo para toda uma sociedade. Porque argumentos sempre de um lado e do outro, né? Então, porque a sociedade ela é muito plural. Então vamos dar uma assistida aqui no videozinho do Clóvis de Barros, né, para a gente dar uma olhada sobre a questão do cobertor curto. Somos nós que temos que pensar e discernir para perceber que toda ética, como cobertor curto, nos obrigará a puxar de um lado ou do outro e temos que identificar o que vale mais. Eu falei cobertor curto, porque num dia de frio, tampar a canela é um valor. Canela aquecida é um valor, mas orelha aquecida também é um valor. Só que o cobertor não dá para tampar a canela e a orelha. Então, é preciso saber que valor vale mais. Eu me lembro de um aluno dizendo: professor, quem entra atrasado atrapalha a nossa convivência, atrapalha a aula. A gente esperou tanto tempo pela sua aula, não deixe as pessoas atrasadas entrarem. O princípio da pontualidade. Quem não é pontual é sacana, porque se você marca num horário, chega meia hora depois, a pessoa que chegou na hora vive uma vida desagradável, inútil, entediante. A pontualidade é um desrespeito para com o outro. Por isso, professor, vamos ser pontuais. Tranque a porta, não deixa ninguém chegar atrasado. Aí o menino do lado falou: professor, eu queria dizer que o colega tem toda a razão, a pontualidade é super importante. Como seria bom se pudéssemos estar aqui todos no horário. Mas eu queria lembrar ao senhor que eu faço parte de um grupo que mora na periferia sul da cidade, mais especificamente em Grajaú e Parelheiros. A gente não teve a sorte de nascer aqui por perto da cidade universitária. A gente não teve a sorte de ganhar um carro quando fez 18 anos. A gente não teve a sorte de não precisar trabalhar para poder estudar, professor. Então, a gente trabalha lá no nosso canto. E se a gente sai às 18 horas, a gente não chega aqui às 19h30 nunca. Se o senhor trancar a porta, a gente nunca vai poder assistir a sua aula. O senhor pode escolher. Se o senhor trancar, haverá mais concentração dentro da sala de aula. Mas a galera que vem da perifa, essa não vai poder assistir. E o senhor estará reproduzindo as desigualdades, dando bom conhecimento a quem já é rico e condenando o pobre a ficar onde ele sempre esteve, na ignorância, longe, distante, sem diploma. Entendeu o cobertor curto? Vocês entenderam? Vejam como é complicado os valores, né? Como são complicadas essas decisões, falando estabelecer valores, né? Como é de complicadas essas decisões. Porque algumas decisões são fáceis, por exemplo. A gente tem algumas regras normativas, exemplo, dirigir do lado direito ou esquerdo. Aqui a gente tem algumas normas formais, por exemplo, procurar um médico quando estou doente. Tudo bem, tranquilo, até aí sossegado. Só que nós temos decisões autônomas. Por exemplo, escolher entre batata frita ou nuggets. Mas há decisões que envolvem juízo de valor. Escolher entre batata frita e nuggets não envolve juízo de valor, mas algumas envolvem. E aí que começam os problemas. E aí que começam os conflitos, porque você precisa, né, das normas morais para decidir. Se mentir é errado, xingar o árbitro no jogo de futebol é errado, se compartilhar mensagens homofóbicas é errado. É um assunto bem complicado, não é mesmo? Vamos lá. Assim, e o que eu quero deixar bastante claro é que a ética, ela é pautada na razão e, portanto, não se mistura com relativismo, misticismo ou arbitrariedade. Parece coisa de mãe aconselhando o filho, né? Que é certo, é certo. É isso. Matar é errado, mentir é errado, persuadir alguém a fazer algo criminoso ou incorreto é errado. Portanto, pessoas ou grupos não nos devem dizer isso que é o importante, né? Não é, e aí eu saio um pouco do discurso, né, beatificado, do discurso de mamãe para o filho, ou discurso religioso. Estou fugindo um pouco disso, tá?
Eu estou querendo dizer para vocês que pessoas ou grupos não nos devem dizer ou normalizar mentiras, porque simplesmente são erradas. É um comportamento incorreto. Esse valor mentir, ele simplesmente quebra um contrato entre pessoas, entre grupos, entre uma pessoa e outra. Porque vejam, se você mente para uma pessoa, aquela pessoa passa a não confiar mais em você. Você quebra um contrato tácito com ela. Agora, imagine se várias pessoas começam a mentir ao mesmo tempo. Você já passa a não acreditar em mais ninguém. Então você já não sabe mais qual é a verdade objetiva. E não sabendo qual é a verdade objetiva, qualquer coisa vale. Qualquer coisa que você falar, vale, porque ninguém mais está procurando o que é o certo, o que é a verdade. Dá para entender? Portanto, mentir, comportamentos inadequados, são errados em qualquer cultura, em qualquer momento histórico, né? Não existe essa história de relativismo cultural, histórico, tal. A gente pode levar em consideração que aquilo, num momento histórico, por exemplo, aquilo poderia até ser considerado normal para aquela sociedade, mas não quer dizer que aquilo fosse certo, né? Você, por exemplo, aceitar a escravidão significa o quê? Você subjugar outra pessoa a fazer o que você quer, sem direito a ela contestar a sua vontade. Se alguém acha que isso é certo em qualquer momento da sociedade, algum problema tem. Isso poderia ser aceitável, mas não quer dizer que fosse certo. Então, mais ou menos aí que eu quero chegar. Então, essa história de normalizar mentiras e comportamentos inadequados, isso para mim, vocês me desculpem, mas ela é um problema muito sério, porque você começa a esticar o tecido social, né? Estica, até que ele rasgue. E, o que é mais importante, se alguém diz para você que isso é o certo, acredite. Há algum interesse por trás dessa fala. Pode ter certeza. Dessa forma, a ética é uma ciência que toma a moral como seu instrumento de análise. Legal, né? Toma a moral como seu instrumento de análise, a qual pode levar em consideração o indivíduo, a religião, a comunidade e seus valores. Certo? Então vocês veem aqui, por exemplo, aqui, ó, moral, o que devo fazer? Ética, por que eu devo fazer? Tá? E dentro da ética você tem aqui todas as possibilidades, né, de você utilizar essa moral como instrumento de análise, considerando o indivíduo, religião, comunidade e seus valores. Estou repetindo para ficar bem guardadinho aí, ok? E aí, nós vamos tentar buscar alguns exemplos que, de alguma forma, ajudem-nos a entender um pouquinho mais essa história de moral, de fundamentação da moral e dessas aplicações, porque sem exemplos a gente fica meio perdido, fica uma coisa muito teórica. Vamos tentar? Então eu usei 3 exemplos do livro do James Rachels, que é Os Elementos da Filosofia Moral, que eu recomendo muito, tá? Eu vou começar com o caso da bebê Teresa, tá? A bebê Teresa era Teresa Ann Campo Pearson, conhecida como bebê Teresa, nasceu na Flórida em 1992 com anencefalia, uma das mais graves deformidades congênitas. Seus pais solicitaram a doação de seus órgãos, já que ela não sobreviveria e seus órgãos poderiam salvar outras crianças. No entanto, a lei da Flórida não permitia a remoção antes da morte cerebral. Quando Teresa morreu, os órgãos já não podiam ser utilizados. Então, argumentos a favor da doação. O bebê
não sofreria e poderia ajudar outras pessoas. Esse é um argumento utilitarista. A gente pensa nas consequências. Tá? E quais os argumentos contrários? Pessoas não devem ser usadas como meios, que é a violação da autonomia. E segundo, a retirada de órgãos pode ser considerada homicídio. Esses argumentos são deontologistas, ligados à ética do dever. Muito bem. Logicamente, este é um exemplo bastante interessante que traz um embate ideológico aí entre deontologistas e utilitaristas sobre a questão moral. Certo? Então, no final das contas, o bebê Teresa morreu e os órgãos não puderam ser doados. Certo? O caso dos gêmeos siameses. Vamos lá? Que é a Jordi e a Mary. 2 bebês nasceram com a coluna unificada, Jordi e Mary, um único coração e 2 pulmões. Os pais não queriam separação. Os médicos pediram autorização da justiça para separar. Porém, mantendo-se unidos, ambos morreriam. Certo? Ficassem unidos, morreriam. A justiça britânica, no ano 2000, autorizou a cirurgia e um dos bebês sobreviveu. Questões éticas. Primeiro, o que importa mais, a vida biológica ou a existência consciente? 2. É moralmente aceitável sacrificar um para salvar o outro? E 3. Quem decide nesses casos? Aí, mais uma vez, argumentos a favor. Desculpe. O argumento dos utilitaristas. Devemos salvar o máximo ou maior número possível de vidas. Esse é o argumento dos utilitaristas. Qual o argumento dos deontologistas? Princípio da inviolabilidade da vida. Inocentes, especialmente nesses casos, que não podem dar sua opinião, não devem ser mortos. Então a gente pode pensar em outros exemplos, né? Um exemplo assim, se estivermos diante de um criminoso perigoso, podemos matar alguém que possa ser uma ameaça à sociedade? Simplesmente a gente pode matar alguém porque ela é uma ameaça à sociedade? Essa é uma questão interessante. Eu vou até tirar aqui a câmera para vocês verem a capa do livro. Tá bom? Então, James Rachel, Os Elementos da Filosofia da Moral. Muito bem. O terceiro é o caso da Tracy Latimer. Tracy era uma menina canadense de 12 anos com paralisia cerebral severa, vivendo com muitas dores e sem perspectivas de melhora. Seu pai, Robert Latimer, decidiu acabar com seu sofrimento e a matou por asfixia com fumaça de escapamento. Julgamento. Como foi o julgamento? Foi condenado por homicídio, mas o júri recomendou uma pena mais leve. A Suprema Corte do Canadá revogou a sentença mais branda e impôs 25 anos de prisão. Muitos de vocês devem estar pensando, puxa vida, mas que maldade, que crueldade. Afinal de contas, o pai ele pensou na criança, ela estava sofrendo, etc. Perfeitamente, eu sou pai, talvez eu fizesse a mesma coisa. E talvez muitos de vocês também. Mas há algumas questões éticas aí envolvidas. Então, as questões éticas são: foi um ato de misericórdia ou um homicídio cruel? A morte foi causada pelo contexto de sofrimento ou preconceito contra deficientes? 3. Se aceitarmos morte impiedosa, onde traçamos o limite? E aí o limite que é o problema. Certo? E aí podemos pensar no risco da derrapagem ética. O que seria isso? Se aceitamos esse caso, qual será o próximo limite? E vocês lembram de algo atual sobre isso? Sempre, qual que é o limite ético que você vai aceitar sempre acima? E essa derrapagem ética é um dos termos mais atuais que existem, porque a gente vê muito nos dias de hoje pessoas, políticos, sempre buscando
o escatológico, né? E esse escatológico, você sempre sobe um pouquinho o limite para ver como que a opinião pública se comporta. Então você, na prática é o seguinte, você fala alguma coisa absurda, as pessoas aceitaram, você aumenta o tom. As pessoas não concordaram ou acharam aquilo exagerado, você para, retrocede e pede desculpas. E aí o que você faz? Uma próxima vez você sobe novamente o limite. E aí, como a sociedade já aceitou um limite mais baixo, talvez ela vai aceitando os limites cada vez mais altos e cada vez mais escatológicos. Não sei se deu para vocês entenderem. Então a gente vai subindo, né? A gente vai subindo esse limite, né? Devagarzinho, até o ponto em que coisas absurdas vão ficando para trás e perfeitamente naturalizadas. É por aí que cai esse conceito da derrapagem ética, tá? Então ela é muito importante para que entendamos alguns processos políticos atuais. Muito bem. Muito bem. Então, só para finalizar a questão da Tracy Latimer, né, o caso dela, a gente poderia justificar a morte de outros deficientes? Bom, se a gente aceitou esse, a gente pode... lógico, né? Por isso que é tão importante os argumentos, né? Isso é uma das coisas que me preocupam muito, porque coisas simples, coisas muito complexas, como o caso da Tracy Latimer, passam a ser coisas simples para grupos políticos. Então, tudo que é muito complexo de se resolver passa a ter um ato, né, que pode ser feito rapidamente, simples, que vai resolver aquilo do dia para a noite. E a gente sabe que não é bem assim, isso não acontece. A política, ela é um ato de discussão plena entre as partes. E não dá para você simplesmente decidir coisas do dia para a noite. Esse caso também da Tracy Latimer poderia também justificar outros casos, por exemplo. Bom, idosos, eles atrapalham a sociedade. Tô falando um argumento teórico aqui, né? Então, a gente pode justificar a morte deles? Meio absurdo, né? Mas, se a gente começar a trabalhar com a tal da derrapagem ética, a gente pode justificar. E minorias? A gente pode justificar a morte de minorias porque simplesmente maiorias étnicas ou religiosas assim o querem? E isso já não é mais teoria, isso é prática e a gente vê em alguns locais, em alguns momentos históricos, em alguns lugares ainda hoje, né, que acontecem no mundo. Ok? Muito bem. Então a pergunta que eu estou fazendo nesses slides aí é o seguinte: ética e justiça são iguais? Isso é importante, tá? Então, diante de todas essas questões éticas que eu estou colocando aqui, a gente poderia fazer essa pergunta, né? Ética e justiça são iguais? Vocês já viram que você leva em consideração sempre a ética e a moral para tomar as decisões no direito, mas eles não são iguais, certo? Não são iguais. A justiça, ou no caso aqui eu vou falar do direito, né? Direito, portanto, é o conjunto de normas que regulam as relações entre os cidadãos, estabelecendo também as formas de punição para violação dessas normas. Portanto, genericamente, moral e direito têm os mesmos objetivos: estabelecer e fundamentar um conjunto de princípios e normas que permitam resolver os conflitos entre os cidadãos. Mas eles possuem, isso é muito importante, possuem meios diferentes, tá? Possuem meios diferentes. E quais seriam esses meios? Bom, nas normas morais, você tem
A aceitação e cumprimento dependem do indivíduo. A transgressão é punida com remorso, com culpa, com a marginalização do indivíduo. Agora, nas normas jurídicas, a aceitação e cumprimento são impostas pelo Estado. E a transgressão é punida com multa ou prisão ou qualquer outra punição, certo? Então, o direito e as leis, no caso, as leis é um conjunto de leis, etc. Então, o direito ele deve seguir 3 preceitos éticos básicos. Olha que interessante, isso é muito importante. Direito, as leis, devem seguir 3 preceitos éticos básicos. Vamos a eles. Não prejudicar ninguém. Atribuir a cada um o que lhe é devido. Que olha que interessante. Viver honestamente. Então, não prejudicar ninguém. Atribuir a cada um o que lhe é devido. Viver honestamente. Portanto, a organização e segurança das sociedades também se baseia nas teorias éticas. Já deu para perceber? Não é? As teorias éticas, elas pautam o direito, mas não são a mesma coisa. Ética e moral não são a mesma coisa que direito. E aqui eu falo de justiça, a gente confunde muito justiça, a gente fala que é quase o mesmo, a gente usa quase que como similar ao direito, mas justiça aqui a gente tem que separar justiça do que é o correto fazer, do direito, que são um conjunto de leis, normas, etc, etc, etc. Certo? Então, aqui que normalmente, né, informalmente a gente usa como a mesma coisa, mas não é. Muito bem, aqui alguns livros, né, que eu coloquei aqui para vocês, que eu gosto muito, por exemplo, o livro do Fábio Comparato, Ética, em que ele fala muito do direito à moral e da religião. É muito bom esse livro, gente, muito bom. Livro longo, é um livro com uma escrita densa, mas é muito bom, tira muitas dúvidas. O livro do Amartya Sen também é bastante densa, a leitura é bastante densa, tem uma quantidade de conceitos ali bastante pesados, né, mas que dá para ter uma ideia bem bacana de como a ética e moral ela se entrelaça na questão da justiça, na questão do direito, no caso. E Michael Sandel, né, justiça, o que é a coisa certa a fazer. Aí é o termo mesmo do que é justo, né, do que é justo. Muito bom livro, acho que é bem conhecido, muita gente já deve ter lido. Muito bem. E aí aqui eu gostaria de deixar para vocês aqui alguns valores que a justiça, o direito no caso, deve se pautar. Aumentar o bem-estar das pessoas, ou da comunidade, respeitar a liberdade e promover a justiça. Desculpe, promover a virtude. Vou repetir. Aumentar o bem-estar, respeitar a liberdade e promover a virtude. Olha que interessante. Os valores que a justiça deve se pautar. Então eu vou tentar repetir para vocês aqui quais são os 3 preceitos éticos do direito e as leis. Os 3 princípios éticos. Não prejudicar ninguém, atribuir a cada um que lhe é devido, viver honestamente. Certo? Agora vamos falar dos valores que a justiça, que o direito deve se pautar. Aumentar o bem-estar, respeitar a liberdade e promover a virtude. Certo? Então, olha aí. A gente falou de ética, a gente falou de moral, ética, justiça. Certo? Muito bem. E aí, a gente tem que também falar que a justiça trabalha em conjunto com a ética e a moral. Óbvio. É necessário que uma decisão judicial, e aí é uma pergunta importante, é necessário que a decisão judicial leve em consideração aspectos morais e éticos? Me parece que sim, certo? Todavia, a gente tem que lembrar que o direito é um conjunto de leis e normas. Portanto,
se você tem que seguir normas dentro do direito, significa que você tem que seguir um processo judicial. Tem um processo. Se dentro desse processo alguma coisa correu errado, por exemplo, você colheu uma prova de forma inapropriada, você forçou uma testemunha a falar algo que não é verdadeiro, você, de alguma forma, você não conduziu o processo de forma correta. E, portanto, muitas vezes o que é justo não é alcançado. Não porque o direito não tenha como preceito ético alcançar a justiça, mas sim porque ele requer um processo que não foi bem conduzido. Tá? E aí a gente está vendo aí a distinção entre a justiça das leis e do que é a medida do que é certo ou errado. E aqui a gente vai dar alguns exemplos aqui sobre a questão da ética, filosofia política e justiça. Vamos a eles? Aqui são alguns exemplos de bancos pelo mundo afora. Então, Banco Santos é um banco no Brasil, Banco Espírito Santo, um banco em Portugal, Banco Cruzeiro do Sul é um banco aqui no Brasil também, e o Silicon Valley Bank, que é um banco americano. Todos eles faliram. Bom, faliram. Então, o que ocorreu? O Estado teve que socorrer os bancos. E por que o Estado socorre os bancos? Porque se você permite que um banco entre em falência, isso pode causar ruído no sistema econômico, tá? Que é um sistema que envolve uma complexidade enorme de variáveis. Então, a falência de um banco, ele causa ruídos dentro desse sistema, que pode ocasionar um efeito dominó. Então, o Estado vai lá e cobre para que não haja problemas. O dilema ético aí é que, normalmente, os donos dos bancos não recebem nenhuma punição. Né? Não recebem nenhuma punição. Vamos dar um exemplo ainda mais complicado. Bem mais complicado que esse. Bom, em 2008, deflagrou-se uma crise financeira nos Estados Unidos que impactou as economias de países pelo mundo todo. Ela foi ocasionada pela quebra de bancos e grandes corporações financeiras devido a apostas no mercado imobiliário. Ela foi ocasionada pela quebra de bancos e grandes corporações financeiras devido a apostas no mercado imobiliário. Me perdoe, eu repeti essa frase. Para terem uma ideia, a perda das famílias americanas chegou a 11 trilhões de dólares, que é o PIB da Alemanha, Japão, do Reino Unido, juntos no mesmo ano. Presta atenção, no mesmo ano. Esta crise trouxe a necessidade de aprovação dos Estados Unidos de uma ajuda financeira a essas instituições no valor de 700 milhões de dólares. Por ser absolutamente necessária, ela acabou sendo aceita pela sociedade, mas com muita cautela e reticência, né? Mas o que motivou a discussão da ética nesse assunto foi outra. Bom, vejamos. Nesse mesmo ano, embora o prejuízo fosse causado por atos dos próprios executivos dessas instituições, após a ajuda financeira, no final daquele mesmo ano, algumas dessas mesmas instituições distribuíram fartos bônus aos executivos, muitos recebendo mais de $1 milhão. Tem argumento a favor e contra, acreditem. Tá? Quais foram os argumentos contra que me parecem óbvios? Revolta pela injustiça, ganância dos executivos e incompetência deles. E quais foram os argumentos a favor? As empresas não poderiam perder seus profissionais mais valorizados. O livre mercado deve ser mediado pelo bem-estar da sociedade e pela liberdade econômica. Pois é,
As empresas, os bancos tiveram, as instituições financeiras tiveram liberdade para fazer o que bem entenderam. Só que elas não se responsabilizaram pelo caos. Ou seja, não se responsabilizaram pelo ônus, né? O Estado teve que absorver. E pior, e ainda, no final do ano, receber um bônus pela incompetência. Então, o que vocês que estão assistindo pensam sobre isso? Vocês acreditam nos argumentos contra ou a favor? Por último, e a virtude? Ela não deveria ser uma variável que deveria ser considerada dentro, né, do campo dos negócios? Bom, se a gente não fala de virtude, onde ficam os valores e princípios das empresas, além do código de ética tão empregados e propagados pelo mercado? Para se pensar, né? Na prática, as empresas, elas alardeiam, né? Isso faz parte do mercado e é muito correto, terem os seus próprios valores. E seu código de ética, normalmente. Os códigos de ética normalmente estão vinculados às classes profissionais, etc. Tal, mas toda empresa tem um código de ética ali embutido. Bom, se você tem tudo isso, você deveria minimamente seguir, né, esses valores e esses preceitos éticos. Só que na hora do vamos ver, a gente vê que não é bem assim, né? Em nome do lucro, muitas vezes se fazem coisas que não são muito corretas à luz da justiça, do que é correto. E aqui eu estou colocando alguns filmes sobre a crise de 2008. Por exemplo, Grande Demais para Quebrar, Margin Call, né, ou de Antes do Fim, né, em português, Trabalho Interno e A Grande Aposta. Eu assisti todos, são muito bons. Aqui vocês podem ver, aqui do lado, né? Do lado aqui vocês podem ver como começou a crise. Na prática foram imóveis que foram valorizados de forma superficial, né? Esses títulos depois foram lastreados, os bancos tiveram perdas, né? Por causa de crise de confiança, e houve aumento de juros e queda dos preços dos imóveis, o que virou uma verdadeira, né, um verdadeiro dominó. Muito bem. Isso aqui é um resumão, né? Foi bem mais complicado que isso. E aí, o último conceito que eu gostaria de falar é sobre religião. Nós vamos ter aulas especificamente sobre conceitos de religião e política. E aí a primeira coisa, óbvio, que eu lhe pergunto a todos é que no que se baseiam as religiões? Obviamente, nos dogmas, ou seja, nas verdades absolutas, inquestionáveis. E assim, a gente poderia deixar algumas perguntas para vocês. Por exemplo, o Estado deve ser laico? Por quê? O Estado deve criar leis para absorver as demandas das religiões, ou seja, basear suas leis em premissas das instituições religiosas para promover a virtude? E aí fica outra pergunta: a virtude realmente e sempre vem da religião? Ou ela pode se implantar ou se desenvolver ou ser elaborada dentro do seio da sociedade sem necessariamente ter um teor transcendente por trás disso? Então, vamos conversar sobre isso mais à frente. Muito bem. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre razão e imparcialidade. A gente sabe, né, todos nós sabemos que sentimentos intensos, principalmente esses sentimentos radicalizados, sentimentos políticos radicalizados, muitas vezes refletem um forte senso de moralidade, né? E por isso, algumas vezes, podem até ser admirados.
No entanto, também podem se tornar um obstáculo para a busca da verdade objetiva. Quando estamos profundamente envolvidos emocionalmente em uma questão, corremos o risco de acreditar que já conhecemos a verdade objetiva, a verdade absoluta, sem sequer considerar os argumentos contrários. O problema é que nossos sentimentos nem sempre são confiáveis. Eu repeti de novo, né? Eles podem ser influenciados por preconceito, egoísmo ou condicionamentos culturais ou políticos, levando-nos a conclusões equivocadas. Para alcançar a verdade objetiva, na minha opinião, é essencial que nossas emoções sejam equilibradas pela razão e pelo exame crítico de diferentes perspectivas. Não é óbvio? Primeiro, as decisões têm que ser tomadas pela razão e não pelo sentimento. Eu vou mostrar para vocês alguns estudos mais para frente, alguns estudos neuropsicológicos que mostram como que a mente humana toma decisões, tá? Normalmente, as decisões elas são tomadas de repente, por instinto. Decisões que levam em consideração a emoção. Mas nós conseguimos também tomar decisões que são decisões mais lentas, que demoram um pouco mais para ser refletidas e que levam em consideração a razão. O problema é que muitas vezes a gente se leva somente pelo instinto. E esse instinto, normalmente, ele é pautado, ele é baseado, ele é modulado pelo grupo e pelas ideias dos grupos em que participamos. Né? Todos grupos ideológicos que participamos. E a gente para de pensar. A gente não reflete mais sobre os valores, e sim somente pelas ideias do grupo. A gente se pauta somente pelas ideias do grupo. E esse é um grande problema que a gente enfrenta hoje na sociedade, porque se perdeu a capacidade de ser imparcial. Assim, no final das contas, a moralidade deve ser fundamentada em um raciocínio cuidadoso e, mais uma vez, imparcial, e não apenas em impulsos emocionais. Eu resumo essa parte nisso. Bom, quando a gente fala de imparcialidade, eu gostaria que vocês prestassem atenção, até porque a gente já falou bastante, né? Quase 2 horas. Do ponto de vista moral, não há pessoas privilegiadas ou donas da verdade. Dessa forma, a gente afasta o contraditório porque a gente acredita que a nossa verdade não pode ser contestada. Querem exemplo? Redes sociais. Experimentem, façam a besteira de falar algo diferente do que a maioria quer ouvir. Eu, por exemplo, sou uma pessoa odiada em todos os grupos. Por quê? Porque eu tento sempre mediar. Então, nos grupos de direita, eu sou odiado. E nos grupos de esquerda, da mesma forma. Tá? Por quê? Porque nos dias de hoje, a radicalização no discurso é o que permeia os grupos. Toda vez que você fala alguma coisa, para tentar mediar um assunto, só colocar um ponto de interrogação em alguma afirmação, não são as pessoas que têm uma visão moderada de mundo que vão conversar com você. Sempre será os mais radicais, que vão sempre querer contrapor de forma violenta o que você fala. Podem prestar atenção no que acontece. Tá? Item 2. O bem-estar dos outros é tão importante quanto o nosso. Bom, essa questão moral básica, endossada por todos os livros religiosos, ou quase todos, vamos dizer que a maioria, e dos livros de ética, obviamente, são endossadas pelos livros de ética, pelos livros religiosos. Afinal de contas, é importante que o meu bem-estar seja tão importante quanto o do outro. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, não vamos diminuir as isenções
fiscais de grandes setores da sociedade. Pode ser que alguns setores sejam importantes essas isenções. Pode ser realmente que seja importante. Mas não são para todos os setores que nós temos hoje isenção. Isso é óbvio. Se vocês tiverem curiosidade, procurem quais são os setores. E aí você fala, não, isso a gente não vai conversar, mas nós vamos conversar em congelar o salário mínimo por tantos anos. Espera aí, mas o bem-estar de alguns é mais importante que o bem-estar de outros? Ou o que é mais importante, o bem-estar de poucos é muito mais importante que o bem-estar da maioria? Me parece um pouco complicado, mesmo eu não querendo aqui ter nenhum tipo de argumento de direita e esquerda, eu quero que vocês entendam que aqui, nesse momento, eu não estou me posicionando politicamente, eu só estou dizendo o que é certo, o que é errado. Mesmo assim, fica difícil de você justificar. Ok? E o terceiro ponto, grupos minoritários devem ser tratados como vulneráveis e protegidos da decisão da maioria? Né? Por quê? Na prática, tem uma razão lógica. Qual seria? Todas as vezes que queremos manter o status quo de um determinado grupo, e aqui eu vou tentar me afastar do termo elites, né? De um grupo, seja ele de um grupo político, de um grupo econômico, de um grupo social, de um grupo religioso, vamos falar assim que fica mais imparcial a conversa. O primeiro passo que a gente sempre toma é retirar o direito dos grupos minoritários, ou tentar tirar os direitos, ou diminuir esses direitos. Simples. Eu estou dentro de um grupo econômico. A primeira coisa que eu tenho que fazer para manter os meus direitos é tentar, de alguma forma, diminuir os direitos dos outros. E quem são os outros? Os minoritários. São os grupos que dependem mais no caso, depende mais de todo o contexto. Isso vale para qualquer grupo, mas principalmente quando a gente fala em economia. Economia e nos costumes, obviamente. Porque para você manter o seu status quo, você sempre tem que limitar o direito dos outros. Certo? E muitas vezes nem é necessário manter você controlar tanto esse processo. Muitas vezes é muito mais interessante você ceder direitos, você justificar novas garantias sociais, por exemplo, para grupos vulneráveis socialmente. Talvez muito melhor você fazer isso para a sociedade como um todo, porque isso garante uma economia mais forte. E garantindo uma economia mais forte, muitas vezes grupos economicamente mais abastados são favorecidos por isso, porque a economia ela passa a ficar aquecida. Só que o discurso ideológico, ele muitas vezes não consegue, ele atrapalha essa conversa. Certo? Ele atrapalha essa conversa. E na questão dos costumes, me parece ainda mais complicado. Porque muitas vezes você justifica alguns atos em relação a grupos minoritários sempre para privilegiar a opinião de grupos maioritários. Qual a razão? Muitas vezes ideológica. Você muitas vezes foge da realidade para satisfazer desejos ideológicos. Isso não me parece muito imparcial e muito correto. Ok? Desculpem. Aqui eu coloquei... achei que eu deveria colocar aqui para vocês alguns autores que nós vamos discutir durante o curso, não é hoje, tá? Em que eu cito aqui dois autores, dois pensadores, que desenvolveram teorias morais formais, que foi o Lawrence Kohlberg
e a Carol Gilligan, e dois pensadores que estabeleceram alguns princípios, né, que poderiam, de alguma forma, ser seguidos para a sociedade para tornar a vida da sociedade vidas melhores, mais justas, etc. Que foi o James Rachels e o Michael Sandel. E aqui alguns aspectos, como foco principal, teoria central, princípios chaves, contribuição principal, críticas ou limitações e aplicações principais. Aqui, como vocês podem ver, por exemplo, James Rachel, ele preconiza um racionalismo ético. E ele faz críticas, como eu também tenho algumas, ao relativismo moral. Certo? Aqui, por exemplo, o Lawrence Kohlberg, ele acredita que o desenvolvimento moral ele é realizado em etapas, tá? E ele dá uma ênfase muito grande na justiça social. Enquanto que a Carol Gilligan faz uma crítica a esse tipo de teoria, em que ela dá ênfase à moralidade do cuidado, em contraste com a justiça. Só que, logicamente, que essa teoria moral vai ter como limitações não considerar a importância da justiça formal, ou não considerar, em termos plenos, né, a importância da justiça formal. E o Michael Sandel, que muitos devem conhecer, ele pontua principalmente a questão da justiça, da ética política, da moralidade pública. Tá? E faz, eu acho bem interessante, que faz muitas discussões morais na política, ética pública, né? E participação cívica. Acho muito interessante as discussões dele. Ele tem também uma limitação, que ele pode ser considerado um idealista né, desafiando aí a separação entre moralidade e política. Muito bem, todos eles têm, são princípios de uma boa moral ou teorias morais formais, e que, de alguma forma, a gente vai, durante todo o curso, percorrer e discutir um pouquinho sobre isso. Muito bem, para finalizar, né, e aí eu conceituar novamente, lembrar novamente dos conceitos de moral e ética, né, e fazer pequenas diferenciações disso para o que é justiça, no caso, direito, certo? O cuidado com o relativismo, e a gente vai falar bastante sobre isso. Lembrar que a ética, a moral e a justiça, eles se entrelaçam nos valores, mas são distintos em seus conceitos e processos. E as sociedades em que indivíduos comportam-se com transigência e empatia em todos os atos políticos sociais tendem a ter menos turbulência social. Ok? E a razão e imparcialidade são fundamentais para julgamentos morais qualificados, como a gente falou bastante durante o curso. Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado. As aulas, como vocês podem ver, são um pouquinho longas, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu coloco aqui algumas redes, eu vou sempre que novas aulas e novos conteúdos forem acrescidos ao canal, eu sempre vou disponibilizar nas redes para que haja uma comunicação, né, e uma divulgação desses teores, né, desses conteúdos. E gostaria de agradecer muito pela paciência que vocês tiverem em assistir a aula. Espero que todos tenham apreciado e que aproveitem de alguma forma alguns conhecimentos discriminados na aula. Grande abraço a todos.